Você sabe a diferença entre lance livre, lance fixo e lance embutido? Hoje eu vim aqui te explicar um pouquinho melhor como é que funciona detalhadamente cada um desses tipos de lance no consórcio. Então vamos lá, lance livre, ele é o lance que mais contempla o maior número de consorciados numa assembleia. Geralmente a administradora, ela possibilita você ter um ou mais de uma pessoa contemplada no lance livre, e é o lance onde todo mundo concorre com aquele recurso que tem disponível no bolso. Ou seja, se eu, Fabrício, consigo dar um lance de 100 mil reais para ser contemplado e outra pessoa dá um lance de 110, o que vai ganhar vai ser o lance de maior recurso financeiro. Geralmente ele é apurado em percentual, não em valor. A administradora, ela calcula o percentual do lance com base na sua cota. Esse lance geralmente ele é calculado com base no valor do crédito mais as taxas de administração. Então vamos dar um exemplo. Uma cota de 100 mil, onde a taxa de administração é 20%. Então você tem a categoria que a gente chama, que é o valor do crédito mais as taxas, a categoria é de 120. Então eu quero ofertar um lance livre de 50%, né, no meu grupo, na minha cota de 100 mil. Então esse lance de 50% ele vai se basear no valor da minha categoria, 120. Então como eu calculo o valor do meu lance livre com uma categoria de 120 mil reais? Se eu quero dar um lance de 50%, é 50% de 120. Então o meu lance seria de 60 mil para mim ter 50% de lance ofertado e aí concorrer os demais participantes do grupo. O lance livre você pode usar também ter o FGTS, né? Então é uma possibilidade. É claro que você tem que obedecer às regras do FGTS, ou seja, ter apenas um imóvel no seu nome, o valor de avaliação do imóvel valer até R$1.500.000, mas você pode sim usar teu FGTS também para ser contemplado no lance livre. E geralmente as administradoras elas apuram o caixa de todo mundo que está pagando dentro de um grupo de consórcio, e quanto mais caixa disponível, mais pessoas ela vai chamar na contemplação por lance livre. Geralmente é o lance que mais contempla, né? Contempla o maior número de consorciados, porém o valor médio das contemplações por lance livre são lances mais elevados. São lances onde você concorre realmente com qualquer pessoa que está ali ativo no grupo e tem disponibilidade para fazer uma oferta de lance para ser contemplado. Vamos lá agora para o lance fixo. Hoje o lance fixo é uma modalidade também muito comum nas administradoras de consórcio. Quase todas aceitam essa modalidade de lance. E aí os percentuais, eles vão variar conforme cada administradora. Hoje a gente tem lance livre de 20%, ou seja, você pode ofertar um lance relativamente baixo, só que a partir do momento que você oferta 20%, tem muita gente também fazendo essa oferta. Então você concorre com o maior número de pessoas. Então o lance de 20% ele é pouco visto. Nas administradoras que a gente atua, somente a CNP aceita esse tipo de lance e ele é menor visto na maior parte das administradoras. Hoje o mais comum em termos de percentual é o lance fixo de 40%, embora também existam administradoras que tenham lances fixos de dois valores. Por exemplo, é comum de ter administradora que tem um lance fixo de 25% e um lance fixo de 50%. Então você pode concorrer ou com 25% ou com 50%, dependendo daquilo que você tem disponível. Então, o importante é você saber que quanto menor o lance fixo, mais concorrência você vai ter fazendo esse tipo de oferta. A tua chance realmente de ser contemplado, ela acaba sendo menor. Então, são conceitos aí diferentes, né? Lance livre e lance fixo. E o que é importante também você entender é que muita administradora chama uma terceira modalidade, que é o lance embutido, que na realidade, o que é o lance embutido? Ele é um valor que você pode usar do seu crédito para disponibilizar isso para sua contemplação. Você não consegue fazer uma oferta de lance embutido. Ele não é um tipo de contemplação. Então, muita gente confunde lance embutido com lance livre e com lance fixo. O lance embutido, ele é quando você quer utilizar uma parte do seu crédito para ser disponibilizada ali na oferta de lance. E muitas das vezes, o lance embutido você pode utilizar no lance livre e no lance fixo. Então, é uma modalidade de pagamento do teu lance. São conceitos assim importantes para você poder entender. E claro, quando você usa o teu recurso do lance embutido, qual o teu benefício?
que você não vai pagar aquele valor do crédito para fazer a contemplação. Vamos tentar exemplificar aqui para ver se fica um pouquinho mais fácil de entender. É uma cota de 100 mil reais que você tem um lance embutido de 30%. Então, 100 mil reais você pode utilizar da carta 30 mil. Então, se você quiser usar os 30 mil do lance embutido, você vai ficar com menos crédito, você vai ficar com 70 mil. Então, na hora de ser contemplado, digamos que você ofertou um lance de 50%. Um exemplo que eu dei aqui anteriormente, a gente ofertou numa cota de 100 mil, 60 mil de lance, que equivaleu a 50% de oferta, que daria 60 mil reais. Se eu estou utilizando 30% da carta, ao invés de pagar 60 mil, eu vou pagar 30. Então eu diminuo minha exposição de lance para a contemplação da cota. Só que, ao invés de ter um crédito de 100, eu vou ter um crédito de 70 mil. Então, é assim que funciona o lance embutido. Lembrando também que no lance embutido, você acaba ficando com menos crédito e vai pagar a mesma taxa de administração. Ou seja, a tua conta financeira, ela acaba sendo pior, porque você recebe menos créditos e acaba pagando a mesma taxa de administração. Voltando para esse exemplo que eu acabei de dar, que a gente tinha colocado lá, como exemplo, um crédito de 100 com 20% de taxa de administração. Então, eu pago 20 mil de taxa. Então, 20 mil, se eu utilizo o lance embutido, eu fico com 70 mil de crédito. Então, eu vou ter 70 mil de crédito e pagar 20 mil de taxa. Em termos percentuais, vai dar quase 30%, utilizando o lance embutido. Não quero utilizar o lance embutido. Eu estou recebendo 100 mil de crédito e vou pagar 120 mil no total, ou seja, 20 mil de taxa. Quanto vai ser meu custo de taxa de administração? 20%. Então, são essas diferenças que é importante você ponderar e aí definir a melhor estratégia para a contemplação da sua cota. Vamos falar um pouco de estratégia. Fabrício, o que você prefere? Contemplar no lance fixo ou no lance livre? Acho que tudo depende daquele momento, do seu momento financeiro. E outra, se você tem pressa na contemplação. Olha, tomei uma decisão de compra, comprei o imóvel, assinei o contrato e preciso pagar o dono do imóvel. Já estou com um compromisso ali assumido. Você não pode nem, pensar na possibilidade de utilizar o lance fixo. Você tem urgência, tem pressa, tem um horizonte ali para ser contemplado muito rápido, lance livre. Não tem nem o que pensar, a tua chance de contemplação é maior e claro também que você tem que entender que você vai ter que dispor um valor maior de lance. Agora, quero me planejar para que eu consiga tirar menos dinheiro do bolso, expor menos dinheiro de lance e tenho prazo, ou seja, eu consigo fazer um planejamento, insiste no lance fixo. É uma situação onde você consegue ter um horizonte de contemplação maior, já tem um entendimento do teu grupo, de quantas pessoas estão sendo contempladas por lance fixo e quantos estão ofertando. Isso é uma conta que eu sempre faço. Deixo essa dica também valiosa aqui para você. Mas qual é a minha chance de ser contemplado no lance fixo? Então usa esse raciocínio. Eu sempre faço isso e sempre funciona. Se tem ali 10 pessoas dando lance fixo todo mês e a administradora está entregando uma cota por mês, perfeito? 10 ofertas para uma contemplação. Qual a minha chance de ser contemplado no lance fixo? 10%. Em qual prazo eu vou ser contemplado? Olha, se você tem 10%, teoricamente, em 10 meses você vai ter que ser contemplado no lance fixo. Então essa estratégia que eu sempre uso acaba funcionando super bem aqui na operação, tendo um entendimento de quantas pessoas ali estão ofertando lance fixo e quantas cotas a administradora está entregando. Geralmente as administradoras entregam uma, mas tem administradoras que entregam 3, 4 por lance fixo. Então essa é a matemática que você tem que usar, se planejar e ter um horizonte aí de contemplação no lance fixo, que é muito bom, porque você acaba tirando menos dinheiro do bolso. A contemplação ela fica melhor do ponto de vista financeiro, porque você acaba investindo menos para ser contemplado, o que é muito bom. Então vamos lá, espero que tenha ficado um pouco mais claro sobre as diferenças dos tipos de lance e qual a melhor maneira para você contemplar o teu consórcio, respeitando, é claro, o seu bolso e o seu momento. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e curtir os próximos conteúdos da Consórcio Crédito. Muito obrigado e até a próxima.